Bom, então vamos lá. Nós estamos em concordância, então a gente vai, né, trabalhando junto aqui para atender às suas expectativas. Então, nosso pensando básico, seja no quadro, na lousa digital, em qualquer lugar, nós não vamos abandoná-lo, porque ele é muito importante, né? Então, a gente aqui tem a oportunidade de avaliar, né, gente? Como é que eu posso dizer assim? Como você está. Então, aqui, o que eu quero? Que você participe ativamente da aula, né? Pense aqui como é que você classificaria essas frases como certas ou erradas, beleza? Na prova, você vai ser solicitado, né, a avaliar frases. Então, o que a gente quer fazer? Analisar se essas frases estão certas ou erradas de acordo com a norma culta. Então, a gente vai avaliar aqui se essas frases estão certas ou erradas, considerando a norma culta, beleza? Então, quero avaliar as frases aqui com vocês. Vamos lá, pegar uma canetinha vermelha e fazer juntos, tá? Eu tenho lá assim, ó. Haviam os rapazes encontrado a resposta para a questão. O que acontece com essa frase? Ela é um pouco sintaticamente estranha, né? Mas o que eu tenho aqui é uma locução verbal. E o verbo haver, quando constitui uma locução verbal com um verbo que varia, ele também se flexiona. Então, eu tenho assim, ó. Os rapazes, sujeito, haviam encontrado, no sentido de tinham encontrado a resposta para a questão. Então, no fundo, aqui eu só tenho uma inversão sintática. Os rapazes haviam encontrado, que é a mesma coisa de os rapazes o que encontraram para a questão. Então, no caso aqui, a primeira frase que a gente tem que analisar está certa de acordo com a norma culta, beleza? Segunda frase, nenhum de nós sabemos o que houve com o rapaz. O que acontece? Quando a palavra nenhum integra o sujeito, então ela tem que estar no sujeito, tá? O verbo fica obrigatoriamente na terceira do singular. Então, nenhum de nós sabemos, sem chance. Tem que ser nenhum de nós sabe o que houve com o rapaz. Flávia, neste caso, eu não poderia realizar a concordância atrativa? Não, de jeito nenhum, de modo algum. Então, nenhum de nós sabe o que houve com o rapaz. Então, aqui eu tenho nenhum como termo do sujeito, exige verbo na terceira do singular. Então, a frase está gramaticalmente errada. Nenhum de nós sabe o que houve com o rapaz. Não há possibilidade de concordância atrativa, tá? Não há possibilidade de concordância atrativa. Então, no caso aqui, a gente não tem nenhum de nós sabemos como uma frase aceita na norma culta, beleza? Fomos nós quem resolveu o problema. Eu tenho o pronome quem e a regra faculta a concordância com o próprio quem ou com o termo antecedente. Então, eu posso ter fomos nós quem resolveu ou fomos nós quem resolvemos o problema do rapaz. Então, fomos nós quem resolveu ou fomos nós quem resolvemos. As duas frases estão adequadas à norma culta. Então, o pronome quem, quando figura a frase constituindo, né, sintagma de sujeito, a concordância pode se dar com o próprio quem na terceira pessoa do singular ou com o termo antecedente. Ô Flávia, e se fosse o pronome que? Aí era outra regra. No português, quase sempre, gente, se mudar uma coisinha, muda tudo. Quando a gente tem o pronome que, a concordância se dá obrigatoriamente com o termo antecedente, beleza? Então, pronome quem, eu posso concordar com o próprio quem na terceira do singular ou com o termo antecedente. Já em se tratando do pronome que, a concordância se fará obrigatoriamente com o termo antecedente. Então, no português, mudou uma coisa, muda tudo, né? Então, a gente ficar bastante atento aí.
Quem pode concordar com o próprio quem na terceira do singular ou com o termo antecedente, fomos nós quem fez ou fomos nós quem fizemos a tarefa. E se eu usasse o pronome que também pode ser usado para pessoas, né? Então não está errado isso, eu teria que obrigatoriamente concordar com o termo antecedente. Então eu diria, fomos nós que fizemos a tarefa, beleza? No caso do nenhum, não se aceita aí a dupla concordância, então nenhum de nós sabe, nenhum de nós tem, nenhum de nós quer errar a questão na prova, né? Espero que isso nem aconteça, aliás, nem vamos considerar essa possibilidade. Então, nenhum de nós quer errar a questão na prova, beleza? No caso aqui, voltando à quarta frase, então essa daqui estava certa e era um caso de dupla concordância, vou deixar indicado assim só pra gente saber que era um caso de dupla, tá? Existem mais de uma solução para o problema apresentado. Essa daqui é o seguinte, mais de uma solução é uma expressão constituída por numeral. Então, quando eu tenho mais de uma, né, uma expressão constituída por o quê? Numeral, obrigatoriamente o meu verbo deve concordar com o numeral. Então, mais de uma solução existe. Aqui haveria a possibilidade de plural apenas se a expressão estivesse duplicada, né? Então, mais de um homem, mais de uma mulher estiveram no local, ou se houvesse ideia de reciprocidade. Então, a expressão mais de um, gente, ela só vem acompanhada de verbo no plural quando está duplicada, mais de um homem, mais de uma mulher reconheceram a testemunha, beleza? Ou se indicar reciprocidade, mais de um aluno se cumprimentaram durante a prova, um cumprimentou ao outro no caso aí, beleza? Então, neste caso aí, o plural é lícito. Nas demais ocorrências com mais de um, ou seja, não havendo expressão duplicada e não existindo situação de reciprocidade, o verbo fica sempre na terceira do singular. Então, mais de um homem esteve no local, mais de uma solução existe. Ai, Flávia, mas eu pensei assim, mais de um quer dizer 2, 3, 4. É por isso que a gente está aqui. Porque a regra nem sempre será conforme ao raciocínio do usuário da língua. Então, é por isso que a gente está aqui, para a gente poder tirar essas dúvidas e não deixar que você erre na sua prova, tá certo? Porque nem sempre coincide não, quem dera, né? Se o nosso ouvido pudesse resolver esses problemas, não precisava de aula. Bom, então, beleza. Aí, já sei que essa frase, então, está errada. A expressão mais de um, então aqui a nossa regra é a expressão mais de um, em regra, exige verbo no singular, beleza? Então, o de praxe aqui é isso. Bom, aí nós chegamos à frase número 5, que é assim, 30% da produção apresentaram defeito. 30% da produção apresentou, concordância atrativa, tá vendo? Defeito. E ela faz isso porque há autores que indicam como preferencial a concordância atrativa. Então, ela não tira da orelha, não, tá? Em caso de numeral seguido de determinante. Então, há autores que indicam como preferencial a concordância atrativa em caso de numeral seguido de determinante, beleza? Então, essa daí é uma possibilidade para a gente avaliar aqui dentro do nosso texto o que está acontecendo, tá? Todo mundo consegue ter essa noção aqui dentro do texto, beleza, dentro desse contexto da FUMARC. Então, agora que a gente já tem uma noção a partir do nosso pensando, né? Já pensaram, já tiveram uma ideia de como esse conteúdo vai aparecer, aí a gente vai trabalhar a concordância mesmo, tá? Então, nós vamos começar com a concordância verbal. Então, o que a gente sabe sobre concordância verbal? Então, vamos trabalhar esse conteúdo. Então, concordância verbal, a primeira coisa que eu sei é a regra geral. Então, o que eu vou trabalhar como regra geral? O verbo concorda com o núcleo ou os núcleos do sujeito. Então,
quando eu penso em concordância, eu estou pensando em o verbo atende às indicações de flexão do sujeito. Mesmo se esse sujeito vier posposto. Então, aqui, ó, falta alegria naquele lugar. Péssimo, né? Falta alegria, falta tudo. Alegria, sujeito, falta verbo intransitivo naquele lugar. A gente está pensando em um adjunto adverbial. Então, falta alegria naquele lugar, eu estou estabelecendo uma relação. As marcas de terceira pessoa do singular são transferidas para o verbo, que também está na terceira pessoa do singular. Isso é que é a relação de concordância. Bom, por outro lado, eu posso dizer assim, ó, faltam argumentos no processo. Então, nesse caso, o sujeito argumentos transfere para a forma verbal as marcas de terceira pessoa do plural. E às vezes vem até perguntando esse tipo de coisa, né? Quem transfere essa marca? A gente vai fazer algumas questões para entender. No processo também, sintaticamente, funcionando como adjunto adverbial e sem potencial para trabalhar a concordância. Bom, imagine que eu tivesse um sujeito representado por mais de um termo, né? Eu e Maria. Quando eu tenho mais de um termo, eu tenho uma prevalência. A primeira prevalece sobre as demais. Então, a primeira pessoa, eu e Maria, a primeira pessoa prevalece sobre as demais. Eu e Maria fizemos um acordo. Então, no caso aqui, eu tenho um sujeito composto, né? Mais de um núcleo, pode ser com os núcleos. Então, vou representá-lo pela ideia do nós. As marcas de primeira pessoa e plural se reproduziram na forma verbal. Fazer é um verbo transitivo direto, fizemos um acordo, sintaticamente esse termo é objeto direto. E aqui o termo funciona como sujeito. Então, a primeira pessoa prevalece sobre as demais para efeito de concordância, caso eu tenha um sujeito com pessoas diferentes, né? E aí eu sei o seguinte, em regra geral, o verbo atende aos argumentos morfossintáticos do sujeito. Se o sujeito está no singular, o verbo está no singular. Se o sujeito está no plural, o verbo está no plural. E essa concordância é feita em número e pessoa, beleza?